E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos embora, né? 7ª aula, vamos trabalhar a intervenção do Estado na propriedade. Na aula passada a gente falou de serviços públicos, então eu quero começar a conversar com vocês acerca de intervenção na propriedade. Lembrando que a intervenção no direito de propriedade é uma clara demonstração de supremacia, né? É o Estado, em virtude da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, podendo intervir no direito constitucional de propriedade. Então, os particulares têm o direito de propriedade, um direito constitucional, e o Estado, ele pode intervir nesse direito de propriedade para atender ao interesse público. Inclusive, essa intervenção do Estado no direito de propriedade, ela pode ser ou uma intervenção restritiva, ou ela pode ser uma intervenção supressiva. As intervenções restritivas no direito de propriedade, o nome já diz, são aquelas que limitam o uso da propriedade, mas não retiram o bem das mãos do particular. As intervenções restritivas, elas decorrem do poder de polícia, da administração. Elas são decorrência do poder de polícia e elas restringem o direito de propriedade sem retirar o bem das mãos do particular. Então, sempre que você pensar numa intervenção restritiva, vai pensar numa situação em que se limita, que se restringe o direito de propriedade, mas o bem continua nas mãos do particular. Tombamentos, servidões, limitações, a gente vai conversar no último bloco da aula de hoje, tá? Depois a gente vai falar, hoje ainda a gente vai trabalhar as intervenções restritivas. Eu quero começar com o mais importante, o que tem maior incidência na sua prova, que é a intervenção supressiva no direito de propriedade. Aqui o nome já diz também. Intervenção supressiva é porque o Estado suprime o direito de propriedade das mãos do particular. Na intervenção supressiva, o que a gente tem é a tomada do bem. O Estado, ele retira o bem das mãos do particular. Ele suprime esse direito de propriedade. O bem sai das mãos do particular e passa para as mãos do Estado. Então, a ideia é de que a intervenção supressiva no direito de propriedade no Brasil é a desapropriação. A desapropriação é a intervenção pela qual o Estado suprime o direito de propriedade. Inclusive, a gente aprende que a desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade. Ou seja, o bem desapropriado... o que significa dizer que a desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade? Significa dizer que o bem desapropriado, ele chega nas mãos do Estado novinho, livre e desembaraçado, como se ele nunca tivesse pertencido a ninguém anteriormente. Então, a ideia é que a desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade. O bem desapropriado, ele chega nas mãos do Estado novo, livre, desembaraçado, como se ele nunca tivesse pertencido a ninguém anteriormente. Então, esse bem, ele é desapropriado e ele chega nas mãos do Estado novinho. A ideia é que a desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade. O bem desapropriado, ele chega nas mãos do poder público, livre e desembaraçado, tá? Qualquer direito que recaía sobre o bem fica subrogado no valor da indenização, mas o bem em si chega nas mãos do Estado livre. E aí, essa desapropriação tem base constitucional. O artigo 5º, inciso 24 da Constituição, regulamenta que o Estado pode desapropriar o bem de um particular, desde que seja por utilidade ou necessidade pública, desde que seja por interesse social, mediante o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro. Então, é possível desapropriar o bem de um particular? Sim, essa desapropriação pode se dar por utilidade, necessidade pública ou interesse social, mediante o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro. São dois requisitos, né? O primeiro é o interesse público, que pode ser utilidade, necessidade pública ou interesse social. E o segundo é a indenização, que pode ser prévia, tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Então, a ideia é que é possível desapropriar o bem de um particular, desde que a desapropriação se dê
por utilidade, necessidade pública ou interesse social, mediante o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro, tá? Os dois requisitos devem ser cumpridos: a comprovação de utilidade, necessidade pública ou interesse social e o pagamento da indenização, que tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Claro que a definição de justa vai ser feita por perícia administrativa e nem sempre agrada, mas teoricamente é assim que funciona, tá? Só tem um problema. A Constituição, ela começa dizendo isso: o Estado pode desapropriar o bem de um particular por utilidade, necessidade pública e interesse social mediante o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvadas as exceções previstas na própria Constituição. Ou seja, a própria Constituição Federal, ela excepcionaliza essa regra geral. A ideia é de que, a partir de agora, essa desapropriação do artigo 5º, essa que é feita com pagamento em dinheiro, a partir de agora, nós vamos chamar de desapropriação comum. Então, a desapropriação comum é justamente essa desapropriação feita com pagamento de indenização em dinheiro, tá? Essa nós vamos chamar de desapropriação comum. Indenização paga em dinheiro, desapropriação comum. A ideia é essa. Por quê? Além dessa desapropriação comum, nós temos algumas hipóteses de desapropriações especiais. A desapropriação comum, feita com pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. E além da desapropriação comum, nós temos algumas hipóteses de desapropriações especiais. As desapropriações especiais, elas estão previstas na Constituição e são 3 hipóteses. Põe aí para mim. A primeira está no artigo 182. O artigo 182 da Constituição Federal prevê a chamada desapropriação especial urbana. Então, a regra é simples: o imóvel urbano não está cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade. Então, imagine que o imóvel urbano ele não esteja cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade. Essa é a regra inicial. Imóvel urbano, e ele não cumpre a função social prevista no plano diretor da cidade, o poder público municipal vai tomar algumas medidas. Não vai desapropriar ainda não, tá? Ainda não. A gente chega na desapropriação daqui a pouquinho. Primeiro, se o imóvel urbano não cumpre a função social prevista no plano diretor da cidade, a Constituição prevê 3 medidas gradativas a serem seguidas. Verificou que esse imóvel urbano não cumpre a função social prevista no plano diretor. A primeira medida é a notificação do proprietário. Então, se notifica o proprietário para que ele faça o parcelamento ou a edificação do terreno. É o que a gente chama de parcelamento compulsório, de edificação compulsória. Eu notifico e digo: meu querido, loteie, construa, dê função social à sua propriedade de alguma forma. Então, ou você vai construir, ou você vai lotear, de alguma forma, eu preciso que você dê função social à sua propriedade. Então, ele é notificado para que ele faça o parcelamento ou edificação no terreno. A ideia é essa: é notificado o sujeito, e com essa notificação, ele vai ter que parcelar, lotear, construir. De alguma forma, ele tem que dar função social à propriedade dele. Então, verificou que o imóvel não está cumprindo a função social da propriedade, notifica o sujeito para parcelamento e edificação compulsórios no terreno. Decoreba de prova objetiva. Vamos lá. Primeiro, depois de notificado, ele tem 1 ano para apresentar o projeto. Esses prazos aqui na prova objetiva, prato cheio, né? Desse decoreba aí. Então, ele é notificado 1 ano para apresentar o projeto, da notificação, e depois que ele apresenta o projeto, ele tem 2 anos para dar início às obras. Então, são 2 prazos. Depois que ele é notificado, em no máximo 1 ano, ele deve apresentar um projeto. E depois que ele apresentar esse projeto, em no máximo 2 anos, ele deve dar início às obras, tá? Então a ideia é essa: da notificação, 1 ano para apresentar o projeto, da apresentação do projeto, 2 anos para dar início às obras. Beleza? Ótimo. Não resolveu? Ou seja, ele continua sem dar função social à propriedade? Passa-se para a segunda medida. A segunda medida, ela será
a incidência do IPTU com alíquota progressiva no tempo. Então, depois que ele é notificado e não dá nenhuma função social à propriedade, vai se determinar o IPTU progressivo durante 5 anos. Então, ano a ano, se aumenta a alíquota do IPTU como forma de coerção. A Jo, o Sabag vai chamar isso aqui com vocês de extrafiscalidade, né? Extrafiscalidade, porque a intenção do tributo aqui não é arrecadar, a intenção do tributo é coagir o particular a dar função social à propriedade dele. Então, ele é notificado, não tomou providência, vai se aumentar a alíquota do IPTU progressivamente. Ano a ano, se aumenta a alíquota do IPTU como forma de coerção, para ver se ele se sente coagido a dar função social à propriedade dele. Então, vai se aumentando a alíquota do IPTU progressivamente durante os 5 anos, desde que a alíquota não ultrapasse 15%, tá? Então, a base de cálculo não muda não, né? O valor venal do imóvel, isso não muda. O que muda é a alíquota. Essa alíquota vai progredindo anualmente como forma de coerção, para que esse particular se sinta coagido a dar função social à propriedade, vai se aumentando a alíquota do IPTU a cada ano. Essa alíquota, ela não pode ultrapassar 15%. Então, 15% é o máximo que a alíquota pode chegar. Então, ano a ano se aumenta a alíquota do IPTU como forma de coerção, sendo que essa alíquota não pode ultrapassar 15%. Mas com isso, com esse aumento progressivo de alíquota, teoricamente, ele vai se sentir coagido a dar função social à propriedade dele. Porque se depois dos 5 anos, ele ainda assim não tiver tomado nenhuma providência para dar função social, para adequar a propriedade às regras do plano diretor, aí o poder público vai partir para a terceira e última medida, que agora é a desapropriação. Essa desapropriação, ela tem caráter sancionatório, né? Claro, pessoal, já tomamos várias medidas para ver se ele dava função social à propriedade e ainda assim ele deixa lá um terreno subutilizado. Então, nesse caso, como eu te falei, é uma desapropriação especial e a indenização não é paga em dinheiro. Essa desapropriação especial urbana, ela vai ser feita com pagamento de indenização em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Então, a desapropriação será feita com o pagamento de indenização em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Beleza? O pagamento de indenização não é feito em dinheiro, ele é feito em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Só um detalhe. Depois a gente vai ver que nas desapropriações comuns, qualquer ente federativo pode desapropriar. Nas especiais, não. As especiais têm limites. No caso da urbana, só quem pode efetivar a desapropriação especial urbana é o poder público municipal, tá? Então, não só a desapropriação, mas todas essas medidas de política urbana que você acabou de notar comigo, elas são de competência exclusiva do município. É o município quem pode tomar todas essas providências, inclusive a desapropriação, tá? Então, a ideia é de que na desapropriação especial urbana, nós temos a competência do município para efetivar a desapropriação. A gente vai ver que nas outras vai mudando um pouquinho. Na comum, qualquer ente federativo pode. Na urbana, só o município. Ok? Além da desapropriação especial urbana, regulamentada no artigo 182 da Constituição Federal, o artigo 184 a 186 prevê a chamada desapropriação especial rural. A desapropriação especial rural, ela segue mais ou menos a mesma linha da urbana. É função social, tá? Aqui, a Constituição estabelece, a gente já não está mais falando de propriedade urbana, mas sim de propriedade rural, claro, e ela regulamenta que se esse imóvel não estiver cumprindo a função social da propriedade rural, ele vai ser desapropriado para fins de reforma agrária. Então, o imóvel que não esteja cumprindo a função social da propriedade rural, ele vai ser desapropriado para fins de reforma agrária. Se o imóvel não estiver cumprindo a função social da propriedade rural, ele vai ser desapropriado e essa desapropriação se dará para fins de reforma agrária.
destinação vinculada, a própria Constituição diz que, nesse caso, o imóvel rural não está cumprindo a função social da propriedade rural, ele vai ser desapropriado para fins de reforma agrária. E a indenização também não é paga em dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui não existem aquelas medidas prévias. Então, edificação, parcelamento compulsório, ITR progressivo, nada disso. Aqui a gente parte diretamente para a desapropriação. O imóvel rural não cumpre a função social da propriedade rural, ele vai ser desapropriado para fins de reforma agrária e a indenização, ela será paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Então, nós vimos que os títulos da dívida pública são resgatáveis em até 10 anos. Na desapropriação especial rural, a indenização é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. A partir do segundo ano de emissão, esses títulos serão resgatados e eles são resgatáveis em até 20 anos, tá? Só tem um detalhe. Na urbana, que eu tinha acabado de conversar com vocês, eu poderia lhe dizer que a indenização é paga integralmente em títulos. Isso é verdade. Se a banca lhe disser na prova que na desapropriação especial urbana a indenização será paga integralmente em títulos da dívida pública, pode marcar. Agora, se na prova te disserem que nessa desapropriação especial rural a indenização é paga integralmente em títulos, não é verdade. Porque a Constituição diz que a indenização a priori é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, mas as benfeitorias úteis e necessárias, essas serão pagas em dinheiro. Então, a indenização é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, a partir do segundo ano de emissão. No entanto, as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro. A ideia é de que, no caso de benfeitorias, essas benfeitorias úteis e necessárias, elas serão pagas em dinheiro. A indenização, ela é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro. Tranquilo? Mais um probleminha. Mais um probleminha é o seguinte. Quando a gente falou da desapropriação especial rural, eu lhe expliquei que a função social na urbana, eu lhe expliquei que a função social da propriedade urbana estaria definida no plano diretor da cidade. Tanto é assim que se o município não tiver plano diretor, ele não pode se valer daquela desapropriação especial. A questão é, e na desapropriação especial urbana ou rural, a função social da propriedade rural está definida aonde? Na Constituição. O próprio artigo 186 da Constituição, ele regulamenta que a função social da propriedade rural tem que cumprir alguns requisitos. Eu estou lhe falando porque, normalmente, você imagina que função social da propriedade rural é somente produtividade. E não é. A produtividade é um dos requisitos. Está lá no artigo 186. Tem que ter utilização racional e adequada do solo. Isso é produtividade. Mas também não pode explorar trabalho. Tem que respeitar o meio ambiente. Tem que utilizar o bem para garantir o bem-estar das pessoas. Ou seja, existem outros critérios que fazem com que esse imóvel rural cumpra a sua função social. Não é somente a produtividade. Em outras palavras, eu estou lhe dizendo que esse imóvel pode ser produtivo e, mesmo assim, está descumprindo a função social por outro motivo, né? Ou seja, eu estou lhe dizendo que esse imóvel pode ser produtivo e, mesmo assim, ser desapropriado para fins de reforma agrária. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque eu tenho vedação expressa. Exatamente. O artigo 185 da Constituição, ele regulamenta que é vedada a desapropriação especial rural. Então, essa desapropriação especial com títulos da dívida agrária, ela não pode incidir sobre pequena ou média propriedade, desde que ela seja a única do sujeito. Então, se for pequena ou média propriedade e for a única do sujeito, não admite a desapropriação especial rural e também ela não pode incidir sobre propriedade produtiva. Então, essa desapropriação especial rural, ela não incide sobre a pequena e média propriedade que seja a única do sujeito e ela também não incide sobre propriedade
produtiva. Nesses dois casos, não se admite a incidência da desapropriação especial rural. Então, na verdade, a desapropriação especial rural com pagamento em títulos da dívida agrária, ela não pode se dar sobre propriedade produtiva, ainda que essa propriedade ela seja, de alguma forma, descumpridora da função social por outro motivo. E também, ela não incide sobre pequena ou média propriedade que seja a única do sujeito. Bacana? A desapropriação especial rural é de competência exclusiva da União. A gente viu que a urbana era somente o município, a rural somente a União pode se valer dessa desapropriação especial rural. Essa com pagamento em títulos da dívida agrária, né? Somente a União pode se valer dela. Beleza? A minha terceira e última desapropriação especial está no artigo 243. O artigo 243 da Constituição Federal prevê o que a gente chama de expropriação ou desapropriação com fisco. A gente pode chamar assim, expropriação, desapropriação com fisco, porque ela não é indenizada. Essa desapropriação, ela não enseja o pagamento de indenização, nem em dinheiro, nem em títulos, nem em nada. O sujeito perde o bem sem direito à indenização. Então, quando eu falo de desapropriação com fisco ou de expropriação, eu dou esse nome, expropriação, confisco, justamente porque essa desapropriação, ela não é indenizada. Ele não vai ser indenizado, nem em dinheiro, nem em títulos, nem em nada. Ele perde o bem sem direito à indenização, tá? Vamos lá. São 3 hipóteses hoje. Para começar, o artigo 243 regulamenta que serão expropriados sem direito à indenização os bens imóveis utilizados para a plantação de psicotrópicos ilícitos e os bens imóveis utilizados para exploração de trabalho escravo na forma da lei. Então, de acordo com a Constituição Federal, serão expropriados sem direito à indenização os bens imóveis que estejam sendo utilizados para a plantação ilícita de psicotrópicos e também os bens imóveis utilizados para exploração de trabalho escravo na forma da lei. São as duas possibilidades. A segunda foi inserida por emenda em 2014, né? Até então ela não existia. Mas hoje a regra é que serão expropriados bens imóveis urbanos ou rurais que sejam utilizados para a plantação de psicotrópicos ilícitos e para exploração de trabalho escravo na forma da lei, sendo que esses bens serão destinados ou para fins de reforma agrária ou para programas de habitação popular, tá? Então, esses imóveis também têm destinação vinculada, serão expropriados sem direito à indenização, se tiverem sendo utilizados para plantação de psicotrópico ilícito ou para exploração de trabalho escravo na forma da lei, e serão destinados para fins de reforma agrária ou para programas de habitação popular. Beleza? Só uma pergunta, rapidinho. Imagine que seu terreno está aqui, ó. Ó, você mora aqui, planta arroz, feijão, galinha cria porco e nesse pedacinho do terreno, para ganhar um dinheirinho a mais, decidiu plantar coca. Maconha dá dinheiro, mas não. Coca. O poder público descobriu. A minha pergunta é, desapropria esse pedaço do terreno ou desapropria tudo? O STF, desde 2009, pacificou o entendimento de que desapropria tudo. Exatamente. Mesmo na época, a Constituição falava que seriam expropriadas as glebas utilizadas para a plantação de psicotrópico. Hoje a Constituição nem fala mais em gleba. A matéria ficou mais pacífica ainda, porque a Constituição fala propriedade imóvel, urbana ou rural. Então, o entendimento que nós temos é que ainda que o sujeito utilize parte da propriedade para plantar psicotrópico ilícito, ele perde a propriedade inteira. Toda a propriedade registrada vai ser perdida nesse caso. Tranquilo? Então, temos uma outra hipótese, porque o parágrafo único ele trata dos bens móveis. A gente viu que serão expropriados sem direito à indenização os bens imóveis utilizados para a plantação de psicotrópicos ilícitos e também aqueles utilizados para exploração de trabalho escravo na forma da lei,
E também serão expropriados sem direito à indenização os bens móveis utilizados para o tráfico de drogas. Bens móveis utilizados para o tráfico de drogas também serão expropriados sem direito à indenização e serão destinados a fundo especial. Então, esses bens móveis serão destinados a um fundo especial de combate ao tráfico, recuperação de viciados, enfim. Os bens móveis utilizados para o tráfico de drogas também serão expropriados sem direito à indenização. Então, na verdade, temos 3 desapropriações com fisco. 2 de imóveis, bens imóveis utilizados para a plantação de psicotrópicos ilícitos e para exploração de trabalho escravo na forma da lei, e uma para bens móveis. Os bens móveis utilizados para o tráfico de drogas também serão expropriados sem direito à indenização. Tranquilo? Ótimo. Com isso entendido, eu também quero que você saiba que a expropriação ou desapropriação com fisco é de competência exclusiva da União. Então, somente a União pode realizar desapropriação com fisco. Então, você viu que as desapropriações especiais têm competência mais restrita. No caso da urbana, especial urbana. Eu não estou falando de desapropriação em dinheiro. Pessoal, a gente vai ver que a desapropriação comum, que é aquela do artigo 5º, feita com pagamento de indenização prévia ajuste em dinheiro, essa pode ser feita por qualquer ente da federação. União, Estado, município ou Distrito Federal. As desapropriações especiais, por sua vez, têm competência restrita. No caso da desapropriação especial urbana, com pagamento em títulos da dívida pública, só os municípios podem fazer. No caso da rural e da confisco, títulos da dívida agrária, ou sem pagamento de indenização, a competência é exclusiva da União. Tá? Então, a ideia é de que aqui, nessa expropriação, somente a União pode efetivá-la sem direito à indenização. Beleza? Pode haver desapropriação de bens públicos? Antes de eu entrar no procedimento expropriatório. Pode haver desapropriação de bens públicos? Pode. Vamos lá. Para desapropriar bens públicos, eu preciso cumprir 2 requisitos. Primeiro, tem que haver lei autorizadora. Então, a desapropriação de bens públicos depende de autorização legislativa específica. Isso caiu também numa prova de primeira fase de vocês já mais de uma vez. Foi o 20º exame ou o 19º, não me lembro. Foi o 19º ou o 20º, que dizia exatamente essa situação em que falava-se de desapropriação de bens públicos. A União precisava desapropriar o bem do município. Pode, desde que haja autorização legislativa específica. E essa desapropriação de bens públicos ela só pode se dar do ente mais abrangente sobre o bem do ente menos abrangente. Ou seja, União, ela pode desapropriar bens estaduais e municipais, e os estados podem desapropriar bens municipais. O contrário, nunca. Então, na verdade, essa desapropriação de bens públicos deve respeitar a chamada hierarquia federativa, que não é bem hierarquia, porque a gente sabe que não existe hierarquia, né? Mas o que eu estou lhe dizendo é que é possível a desapropriação, desde que o ente mais abrangente desaproprie o bem pertencente ao ente de menor abrangência. O oposto não pode. Então, é possível a União desapropriar bem estadual e municipal, é possível o Estado desapropriar bem municipal, mas o contrário não pode acontecer. O município não pode desapropriar bem público, Estado não pode desapropriar bem da União. Então, a ideia é de que eu preciso, primeiro, da autorização legislativa e, segundo, eu preciso do respeito a esse grau de abrangência. Então, os entes maiores podem desapropriar o bem dos entes menores. Tranquilo? Além disso, eu quero lembrar vocês, essa matéria de constitucional, a Flavinha vai chegar aqui e vai dizer, queridíssimos alunos, desapropriação é matéria de competência legislativa exclusiva, privativa, da União. Tá? Então, eu não estou lhe dizendo que é só a União quem desapropria, o que eu estou lhe dizendo é que somente a União pode legislar acerca de desapropriação. Então, lá no artigo 22, dentro da competência legislativa privativa da União, está a matéria de desapropriação. Então, só quem pode editar leis acerca de desapropriação é a União. Tá? A União, ela tem competência legislativa privativa na matéria de desapropriação. Agora, a competência para desapropriar, ela é mais ampla. E como é que funciona esse procedimento expropriatório?
é exatamente o que a gente vai ter que trabalhar no próximo bloco, tá? Que é a matéria mais complicada, que eu quero que você tome cuidado, é saber como é que a desapropriação se desenvolve, como é que esse procedimento expropriatório funciona, como é que ele vai